Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Saúde em Dia. Nós estamos iniciando aqui o bloco 2 da ortopedia. Eu sou Rafael Barreto, sou médico ortopedista e cirurgião de coluna. Vou falar hoje para vocês da hérnia de disco lombar. Então, pessoal, o que é hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é do que uma ruptura do anel externo do disco, né, e o extravasamento da parte gelatinosa, aquela parte mais interna. Então, lembrando um pouquinho, nós temos um segmento de coluna, né, é uma vértebra, um disco e uma vértebra. Esse disco ele é o responsável pela absorção do impacto e distribuição de carga em cada segmentinho da coluna. E quando esse disco ele tem um processo degenerativo, que ele vai desidratar, ele vai perder líquido, vai perder água, ele vai ficar mais fácil de ressecar. E esse ressecamento interno do disco causa as fissuras, que são pequenas rachaduras internas dele, que através dessas fissuras a parte gelatinosa extravasa e acaba herniando. Isso é a hérnia de disco. Tem muitas perguntas que chegam pra gente, né? Doutor, a hérnia de disco ela acontece em crianças, em idosos? Em quem que acontece a hérnia de disco? A hérnia de disco ela pode acontecer em todas as faixas etárias, né? Ela é muito mais prevalente entre os 20 e os 50 anos, mas ela pode acontecer em crianças, em adolescentes e em idosos também. Os segmentos que são os mais acometidos, né, que a hérnia de disco é mais frequente, são os últimos dois segmentos da nossa coluna. Por quê? Uma coisa básica, é o segmento que tem a maior absorção de carga, é o segmento da base da coluna que tem uma mobilidade, né, um estresse mecânico maior. Então, esses são os níveis que são mais acometidos. Como a hérnia de disco ela é causada pela ruptura do anel do disco, a principal causa são alterações degenerativas. Tá? Existem outras causas, como causas traumáticas, né? Que a pessoa que teve uma queda, fez um esforço, acaba rompendo esse disco, mas a grande maioria, a pessoa já apresenta uma desidratação discal, então ele já apresenta aquela alteração que a gente conversou daquela vez, em relação à desidratação, ele já tem uma alteraçãozinha degenerativa, com desidratação, com abaulamento, ele já perdeu um pouquinho da sua altura, ele já está formando aquela barriguinha que seria que nem um pneu de carro que murcha. Essa é a principal característica de um disco que tem uma chance de romper. E o que a gente sente quando a gente tem uma hérnia de disco? Na grande maioria das vezes a gente tem uma sequência de eventos, a gente teve o mau jeito, teve o esforço, né? Ou aconteceu de uma forma espontânea, a primeira coisa que vai acontecer é uma dor nas costas, é a lombalgia que a gente comentou no programa anterior. Então a gente vai ter uma dor nas costas quando há a ruptura desse disco. Assim que esse conteúdo extravasa, normalmente depois de alguns dias inicia-se um processo inflamatório naquela região ali e uma irritação da raiz nervosa. Aí, a grande maioria das vezes a gente vai desencadear a famosa ciática, aquela dor que irradia pela perna, que todo mundo conhece. Então, essa é a característica clínica de uma hérnia de disco. Vai acontecer a ruptura do disco com desconforto nas costas, ou de imediato ou após alguns dias vai ter início a famosa dor ciática, que é a dor que irradia pela perna. Então a hérnia de disco ela é uma doença que na grande maioria das vezes, né, 90% das vezes, a gente vai ter uma resolução natural. Então não vai precisar fazer nenhum tipo de intervenção. O que a gente faz? A principal causa da dor é a inflamação. Então a gente tenta tratar essa inflamação. De que forma? A gente trata isso com medicamentos, seja via oral, né, seja injetável. A gente pode abrir mão, né, de alguns procedimentos de dor, que são os bloqueios, que a gente vai falar mais lá para frente em alguns outros programas. E da fisioterapia, que faz parte desse tratamento e é um dos principais braços de alavanca aí para você sair da crise mais rápido. Na fisioterapia, a gente vai fazer um trabalho de identificação, né, de movimento de preferência, de postura de preferência, para poder aliviar um pouquinho a pressão dessa raiz e já ir desinflamando essa área da coluna para poder trazer um alívio de dor e uma retomada aí à atividade diária, seja ela de hábitos de vida diária em casa, né, seja do trabalho, seja retomar gradualmente a atividade física. Então, quem tem hérnia de disco não necessariamente tem que ficar acamado ou em repouso, tá? O tratamento ele vai depender muito do sintoma. Então, você vai fazer um repouso relativo numa fase mais intensa de dor, vai dar início ao tratamento medicamentoso e a reabilitação ela vai ajudar a acelerar esse processo, trabalhando componentes mecânicos, inflamatórios e posturais desse paciente. Então, como 90% das hérnias a gente não tem uma indicação de cirurgia, a história natural vai resolver e a gente vai dar uma ajuda à história natural, que seria, né, a evolução natural da doença.
com o tratamento conservador, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, um dos questionamentos muito comuns que a gente recebe no consultório é em relação o paciente falar: doutor, eu tenho hérnia há 20 anos, há 10 anos. Isso é uma situação muito incomum, muito infrequente, tá? A hérnia de disco, quando a gente tem a ruptura do anel do disco e extravasa esse conteúdo interno, a grande maioria das vezes a gente vai ter uma tendência do nosso organismo reparar essa lesão e a gente vai reabsorver esse fragmento, tá? Isso não significa que esse fragmento ele vai entrar de novo no disco. Ele é reabsorvido, ele desaparece, né? E aí nós vamos ter alterações, né, degenerativas desse disco decorrentes dessa herniação, que às vezes elas vão passar desapercebidas sem nenhum tipo de repercussão. Então é fundamental fazer, depois de uma crise de hernia de disco, um tratamento de prevenção. E essa prevenção, ela vem junto com mudanças de hábitos, atividade física regular, exercícios de estabilização e de fortalecimento da musculatura do tronco e do quadril, e também o uso de algumas medicações, principalmente suplementos, que ajudam a melhorar a nossa cartilagem e dão uma freada, né? Desaceleram esse processo degenerativo natural da nossa coluna. E quando que opera uma hérnia de disco, então? Quando falha esse tratamento conservador. Então, 5 a 10% das hérnias, elas vão ter uma evolução não tão boa. Então, uma persistência de dor, vai ter uma piora progressiva da força, esse paciente vai começar a apresentar uma fraqueza, uma dificuldade de fazer algum movimento, ou a gente vai ter uma alteração mais grave que se chama síndrome da cauda equina, que é uma alteração que é uma urgência, né? Uma hérnia muito volumosa, ela pode comprimir de forma aguda, né, as raízes da coluna e desencadear uma disfunção do funcionamento da bexiga, do intestino, alterações de sensação na região genital, no bumbum. Isso é uma urgência médica. Então essas 3 situações são as principais causas de indicação cirúrgica. Quando falha o tratamento conservador, a gente tem a tendência de indicar cirurgia para quê? Para acelerar esse processo, para diminuir o risco de sequelas, de complicações a médio e longo prazo. Por quê? Quando a gente ultrapassa as 8 semanas de tratamento conservador, que seria tratamento com remédio, com reabilitação, repouso relativo, retomada da atividade física, a gente começa a desenvolver um processo de fibrose, de aderência naquela região. Isso altera o que a gente fala que é neurodinâmica, que é a mobilidade do nervo, tá? Então, mesmo que essa hérnia tenha reabsorvido, ela vai manter uma cicatriz naquela região e o nosso nervo perde um pouco aquela mobilidade e a dor ciática ela pode persistir. Então, quando você tem essa evolução, né, de persistência de desconforto além de 6 a 8 semanas, a tendência hoje é a gente pensar realmente na cirurgia, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem técnicas muito menos agressivas que permitem a gente remover essa hérnia sem machucar a musculatura da coluna, que ela é super importante na estabilização e na prevenção, né, da degeneração da coluna. A gente usa uma técnica por vídeo que chama endoscopia de coluna, em que a gente coloca um dilatador e através do dilatador uma cânula e através dessa cânula uma câmera que vai até a região da hérnia e remove essa hérnia com uma lesão tecidual da musculatura, dos ligamentos e da parte óssea da coluna muito pequena, tá? Isso permite uma alta, na grande maioria das vezes no mesmo dia, uma recuperação clínica de imediata daquela dor ciática e um retorno à vida normal em pouco tempo. Então, retornar ao trabalho, retornar a uma atividade física que não exige impacto, não exige muita carga, em um período muito curto de 7 a 15 dias. Então mandem suas dúvidas, né? Mandem sugestões, nós temos aqui o nosso WhatsApp, pode mandar nele qualquer dúvida, qualquer sugestão e nos sigam nas redes sociais, tá? Até o próximo programa.